Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre o empate do Botafogo no Newton, 1-1 contra o Goiás. Um jogo muito complicado que o Botafogo teve, digamos que, muitos problemas assim na disputa. O jogo que o torcedor imaginou que poderia vir uns 3 pontos. O Botafogo não vive a sua melhor fase nos últimos jogos, continua líder, é uma verdade, mas hoje era aquele jogo para, digamos que, vencer e espantar toda possível crise, racha no elenco, com treinador, com torcida, essas coisas todas, e o Botafogo não conseguiu vencer. E eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu observei da partida, alguns detalhes desse empate, porque o Botafogo não venceu, o que faltou, sobre também o Bruno Lage, as escolhas, e vou te convidar a ficar conectado comigo aqui nessa resenha. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre tudo isso que eu já citei para vocês aqui, Botafogo, Goiás, o empate, vou te convidar a fazer inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada resenha. Tu que me acompanha aqui diariamente está acostumado, sempre deve achar que é uma fala decorada, uma fala repetitiva, que eu tô lendo alguma coisa quando eu falo essas coisas antes de comentar para valer sobre o assunto. Não tem nada lido, não tem nada decorado. São só palavras sinceras que eu já praticamente já guardei na mente, que eu tenho que comentar com vocês antes. Eu sempre falo isso tudo porque eu tô com uma meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, minha primeira meta no YouTube, algo que eu comecei há alguns anos, assim, do nada, do zero, digamos que uma porta de entrada para mim, que eu nunca consegui algo no jornalismo, uma vaga de emprego na área da comunicação. Isso aqui, poxa, é minha vida, tá aqui com vocês falando sobre futebol, uma coisa que eu amo. Então, faz a sua inscrição para fortalecer, para ajudar. Me ajuda a bater essa meta inicial de 1000 inscritos. Eu tô maluco com isso. Faltam mais ou menos 15 inscritos para bater 1000. Tô ficando maluco a cada dia, vendo a numeração para ver se aumenta, para ver se eu consigo bater. Tá muito louco assim, sabe? Então, você que tá chegando aqui pela primeira vez no canal, faz sua inscrição, ajuda, fortalece. Dá uma olhadinha nas playlists, tem uma parte ali só sobre o Botafogo. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode parar pra geral. Rapaziada, antes mesmo de comentar sobre o jogo, não tem como não falar sobre o Bruno Lage, as escolhas. O Tietê na lateral, eu acredito que não foi algo tão absurdo assim, porque o de Plácido na lateral direita deixa muita brecha. Poxa, o Botafogo, quando é pressionado assim defensivamente, sofre muitos gols, e geralmente pelo lado direito do de Plácido. Ele vacila muito, sabe? Defensivamente, pô, complica muito pro time. E o Bruno Lage tentou uma alternativa, o Tietchan na lateral, até funcionou, o Tietchan fez a partida ok, depois caiu um pouco pelo meio, sabe? Teve uma bola no travessão ali no final do jogo, do próprio Tietchan, sabe? O Tietchan fez um jogo ok, a escolha dele relacionada a Tietchan na lateral, acredito que não foi tão loucura assim, mas, pô, complicou muito o Tiquinho no banco, sabe? Vi a coletiva dele ainda há pouco falando que o Tiquinho não estava 100% fisicamente, mas ali era jogo pra vir com a força máxima, assim, principalmente o jogador que é o cara do time na temporada, o cara do Campeonato Brasileiro. Não dava para ele estar como opção no banco de reserva. Não que o Diego Costa seja ruim, não é esse o ponto. Mas você já de início você começar com o seu principal atacante, sabe? Tanto que o Tiquinho entra no decorrer da partida, aí no segundo tempo, e muda a cara do Botafogo. O Tiquinho praticamente faz tudo quando ele entra em campo. E o que complicou pro Botafogo nesse jogo também, já falei um pouco sobre o Bruno Lage, o quanto que ele vacilou em algumas escolhas e o quanto que ele foi ok em ter tentado o Tietchan na lateral, mas pô, o Goiás hoje também fez uma partida absurda, sabe? Claro que esse vídeo aqui é mais sobre o Botafogo, mas o que o Goiás fez nesse jogo, que o Goiás, pô, criou, lutou, o primeiro tempo do Goiás foi incrível, sabe? Foi uma das melhores partidas do Goiás na temporada, junto ao primeiro tempo e segundo tempo. Pô, o Alano na ponta, ele deu um calor para os laterais do Botafogo. Ali, se eu não me engano, ele era o Hugo, ali na lateral esquerda, o Alano aqui pela ponta direita. Pô, ele deu um calor absurdo ali, sabe? Fora outros jogadores ali no meio de campo do Goiás que conseguiram ditar o ritmo do primeiro tempo do time. Então, a postura do Goiás nesse jogo me surpreendeu muito, sabe? Porque eu não imaginei que o Goiás fosse se arriscar tanto nessa partida, sabe? Então, o Goiás foi muito corajoso mesmo.
O Halter, que inclusive fez o gol, fez uma partida muito boa também, muito seguro defensivamente, praticamente conseguindo defender ali várias investidas do Botafogo no jogo. Então o Goiás fez uma partida muito ok, uma partida muito boa, uma das melhores na temporada do time, surpreendeu para valer muita gente. E pro Botafogo assim ficou tipo um alerta, né? Porque foi um jogo abaixo. O jogo que o Botafogo não conseguiu fazer uma boa partida. O Botafogo não conseguiu ditar o ritmo, criar tantas oportunidades. O Vitor Sá, que é uma grande válvula de escape ali na ponta, não conseguiu ter tanto espaço para jogar. Não foi uma noite esperada do Vitor Sá. Teve esse Segovinha que veio do banco decorrer do segundo tempo, o Eduardo. O Botafogo não conseguiu fazer um jogo dominante, essa que é a verdade. Então, acho que foi faltando um pouco de futebol ao Botafogo, como tem faltado nos últimos jogos. E, tipo, o que é preocupante nisso tudo não é uma crise, o time não é nada disso, mas é porque o Botafogo tem tido uma queda de rendimento, sabe? E tá chegando um momento decisivo pro Botafogo na temporada. É aquele momento dos pontos corridos que você não pode vacilar, você não pode deixar pontos escapar, como no jogo de hoje. Todo respeito ao Goiás, mas hoje era jogo Botafogo vencer jogando em casa, sabe? Não era jogo Botafogo tropeçar ou pensar em perder pro Goiás jogando em seu território, com a torcida apoiando, a torcida fez praticamente tudo que era possível da arquibancada para levar a energia para os jogadores em campo. Os caras fizeram de tudo, cantaram praticamente do início ao fim. Daqui de casa eu pude acompanhar. Então acredito que o time ficou devendo, sabe? Bruno Lage inventou algumas loucuras na escalação. Uma eu achei que foi correta, a outra não dá para aceitar mesmo. Acredito que o torcedor tem que questionar. E é um Botafogo que tem que melhorar e tem que ligar o alerta, sabe? Porque pontos de corrida é muito traiçoeiro. O Botafogo está praticamente a temporada toda liderando a competição com muitos méritos. Nos últimos 5, 6 jogos, essa queda absurda de rendimento. Não é o mesmo Botafogo de antes, sabe? Praticamente com os mesmos jogadores. Então acredito que é sim para estar um pouco mais ligado. Não é aqui não vou plantar nenhuma crise, que o Botafogo está em crise, que está tudo errado, que está horrível. Mas é só um alerta de algo que não está tão correto quanto estava antes, sabe? Antes as coisas estavam fluindo de uma maneira ok, Botafogo voando, time vencendo bem, todas essas coisas. Agora está faltando um pouco de futebol. Então acredito que nisso tudo tem jogadores que caem um pouco em rendimento, mas também tem um treinador que está tendo algumas escolhas muito questionáveis, sabe? Acredito que a cobrança da torcida e quem está pegando no pé do Bruno Lage não é por acaso. Esse cara tem feito algumas coisas assim que tá complicando assim algo que é bem simples de fazer assim, a escalação, as escolhas. Ele tá começando a tentar fazer algumas coisas a mais assim que tá complicando, como no jogo de hoje. Uma escolha dele eu entendi, a outra eu achei muita loucura assim, sabe? É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam desse empate do Botafogo jogando em casa. Vocês imaginaram que o Botafogo poderia vencer? O que vocês acham que faltou para o Botafogo fazer esses 3 pontos em casa e, digamos que, espantar esse momento complicado, essa possível crise? O que vocês acharam que foi faltando para o Botafogo nesse jogo? Deixe seu comentário aqui, faça inscrição no canal para fortalecer, para ajudar. Deixa a curtida que é muito importante. É isso, rapaziada. Tamo junto!